Bom, pessoal, então, resolvendo esse exemplo, suponha que uma empresa que trabalha com papel fotográfico trabalha com equipamentos com a capacidade instalada de 200 metros por minuto, em uma linha que opera 24 horas por dia e 7 dias por semana. O cálculo da capacidade instalada é bem simples, basta que a gente determine o total de horas, ou o total de minutos, no caso, né, já que nós temos uma medida de capacidade em metros por minuto, então o total de minutos utilizados ou disponíveis para utilização nesse período. Percebam que o nosso foco é semana. Nós temos uma unidade de tempo que nos leva a ter que trabalhar toda semana. E calculando então quantos minutos nós temos em uma semana, nós teríamos 60 minutos em uma hora, multiplicado por 24 horas, multiplicado por 7 dias por semana. Então, essa parte aqui vai nos dar exatamente quantos minutos estão disponíveis em uma semana de trabalho. Trabalhando, lógico, capacidade instalada, durante todo o período disponível, durante todo esse horizonte de tempo que está sendo analisado. E como nós temos uma condição de fazer 200 metros a cada minuto, sobre esse total de minutos, vamos multiplicar por 200, o que daria um total de metros de papel de 2.016.000 metros por semana. Okay? Então, essa é a capacidade instalada, que nesse caso, nesse exemplo, é igual à capacidade disponível. Por que é igual à capacidade disponível? Porque percebam que é dito no enunciado que a empresa trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, em virtude do enunciado especificar que a utilização da empresa é integral, nessa situação nós temos a igualdade entre as duas capacidades. Consequentemente, o índice de disponibilidade, tá? Já podemos especificar, esse índice de disponibilidade vai ser igual a 100%. Ok? Bom, outras informações relacionadas a esse nosso exemplo, agora em termos de paradas. Então, nós temos essa primeira coluna, que identifica as paradas planejadas, e essa segunda coluna, que identifica as paradas não planejadas. Com planejadas, nós temos setup, manutenção preventiva regular, falta de trabalho, no sentido de que nós colocamos toda a nossa programação de pedidos de produção e sobraram horas. Existem horas que nós não temos o que fazer. Então nós programamos que essas horas ficassem ociosas, porque eu não quero fazer para estoque. Então é algo planejado, é algo que nós antecipamos. A amostragem da qualidade, que acontece com certa frequência, e tempo a troca de turno, que também acontece de forma conhecida e de forma periódica. Então, somando aqui todas as horas relacionadas a paradas planejadas, dá 59 horas por semana. Já as não planejadas são aquelas que nós não gostaríamos que acontecesse, mas que acabam acontecendo. E nós poderíamos estimar, porque há uma convicção de que é muito provável que essas paradas persistam, que elas continuem a acontecer em outros períodos. Então, manutenção, parada para manutenção corretiva, quando a máquina quebra. Então, a gente pode levantar um histórico de paradas de máquinas durante o processo. Investigação de falhas de qualidade. Eventualmente acontece uma falha aqui, outra ali, um papel que sai manchado, sai borrado. Aí nós temos que entender o que aconteceu. Enquanto isso, o processo fica parado. Falta de estoque, que nós não podemos continuar o trabalho porque não tem material, não tem insumo, faltou algum material para a gente trabalhar. Então isso logicamente que deveria ser evitado. Mas se o nosso processo ainda não é bom o suficiente, se ainda tem falhas, e eu não tenho como corrigir essas falhas agora, para efeito do meu planejamento eu poderia me basear no histórico passado. Falta de funcionários, né, que também acontece com certa frequência e a gente pode estimar, e espera por rolo de papel, um abastecimento interno, um material em processo,
que muitas vezes atrasa e não está disponível no momento certo na operação seguinte. Então, a soma deles deu 58 horas, a das paradas não planejadas. E uma outra informação que ele nos deu foi que o volume real produzido nessa semana foi de 582 mil metros de tecido. Então, o que, que nós queremos? Queremos calcular a capacidade efetiva, a capacidade real, o índice de utilização e o índice de eficiência. Bom, vamos lá. Esse diagrama meio que nos dá vai nos colocando algumas informações para a gente chegar nesses índices. A primeira informação que ele colocou foi a capacidade de projeto. Essa capacidade de projeto, como nós já discutimos, seria a nossa capacidade. Aqui está tudo em horas, tá? Horas por semana. Mas eu posso transformar, e a gente vai fazer isso até para poder comparar com o total produzido. Eu poderia transformar isso aqui em unidades, ou em metros por semana. Então, essa capacidade por projeto seria a capacidade instalada, que no nosso caso é a capacidade disponível. 168 horas por semana seria 24 horas por dia, vezes 7 dias por semana. Se eu faço essa multiplicação, se a gente então multiplica 24 por 7, nós chegamos exatamente a 168 horas por semana. Tá? As perdas planejadas dá 59 horas por semana. Se eu considero a capacidade disponível, que no nosso exemplo é igual à instalada, e eu já subtraio das perdas planejadas, eu vou obter a capacidade efetiva. Então, 168 horas por semana, menos 59 horas por semana, vai dar a nossa capacidade efetiva, que é 109 horas por semana. Lembrem o conceito da capacidade efetiva, é a capacidade disponível descontada as paradas planejadas. Posso calcular, então, o nosso índice de utilização. O que seria o índice de utilização? Seria a razão entre a capacidade efetiva e a capacidade disponível. Ou seja, seria 109 horas por semana, dividido por 168 horas por semana. 109 dividido por 168 vai dar 64,9%. 64,9% seria nosso índice de utilização. Vamos interpretá-lo? Então, isso aqui significa o quê? Que eu vou utilizar a capacidade disponível, eu vou utilizar, na prática, 64,9% do tempo disponível para o trabalho, do tempo que a empresa estabeleceu, que ela decidiu que iria utilizar. Tá? Somente 64,9% desse tempo é efetivamente utilizado. Só que ainda existem as paradas não planejadas, e essas paradas não planejadas, que ele está chamando aqui de perdas evitáveis, são 58 horas. Então, se a gente subtrai a capacidade efetiva das perdas evitáveis, ou das paradas não planejadas, nós chegamos a um total de horas efetivamente alocadas ao trabalho de 51 horas. 109 menos 58 é 51 horas. Podemos então calcular o índice de eficiência, que seria a razão entre a capacidade realizada, que é essa aqui, 51 horas. Então, vou dividir a capacidade realizada pela capacidade efetiva, que é 109. Então, fazendo aqui essa conta, 51 sobre 109, nós chegamos ao valor de 46,8%. Esse é o nosso índice de eficiência, 46,8%. Então, qual é a interpretação que eu posso dar a isso? Considerando que a capacidade efetiva é aquela capacidade que de fato eu disponho para trabalhar, já que eu decidi usar um certo conjunto de horas. Nesse exemplo até decidimos usar todas as horas. Só que existe uma parte dessas horas que eu sei que eu vou ter que parar. As horas que eu sei que eu posso
tá? Na melhor das hipóteses, utilizar para a produção, para a prestação de serviço, é a capacidade efetiva. É quanto eu decidi utilizar, disponível, menos as paradas planejadas. Desse total que eu efetivamente poderia transformar em horas produtivas, eu só estou usando 46,8%. Ou seja, é um valor relativamente baixo. É um valor que nós poderíamos pensar em melhorar. Seria uma ação de melhoria, de ajuste que poderia ser implementado. Bom, é interessante, até para a gente poder comparar com a informação que foi colocada no total produzido, a gente transformar isso aqui em metros por semana. Se eu trabalho 51 horas por semana, vamos lá, eu trabalho 51 horas por semana, multiplico por 60 minutos. Aí eu vou ter o total de minutos que eu trabalho. E vou multiplicar também por uma informação que estava no começo desse exemplo, foi a nossa capacidade de 200 metros por minuto. Então, se esse valor que eu acabei de chegar, 51 horas vezes 60 minutos, é o total de fato que eu trabalhei, se eu multiplicar por 200, eu vou ter o total de metros de tecido que eu deveria ter fabricado. Fazendo essa conta, nós vamos ter 51 vezes 60 vezes 200 metros de tecido. Eu teria condição de fabricar semanalmente, mesmo com toda essa deficiência que a gente encontrou, 612 mil metros de tecido por semana. Isso aqui é metro por semana. Acontece que, pelos dados da questão, nós só estamos fabricando na prática 582 metros e não 612. Estamos fabricando aquém do que aquele valor que nós sabíamos que poderíamos encontrar. Por que isso? Talvez dois motivos. O primeiro deles é que nós podemos, na verdade, ter passado mais horas paradas, além do que essas que nós estabelecemos pelo histórico. Pelo histórico, eu arbitrei uma média de 18 horas por semana parado para manutenção. Pode ter dado 19. Eu estabeleci pelo histórico uma média de 8 horas por semana parado por falta de estoque. Pode ter dado 10. Tá? Então, essas variações, já que a gente estimou isso aqui com base nem numa programação mais efetiva, mas com base em históricos, ou seja, usamos estatística, usamos técnicas de previsão para isso. Então, isso é incerto, nós já vimos. Mesmo que a gente use o melhor método de previsão de demanda do mundo, vai ter algum erro, vai ter alguma variação. E a mesma coisa pode acontecer aqui. E uma outra possibilidade é que, mesmo que exatamente essa carga horária estabelecida como não planejada tenha sido cumprida à risca, outra razão que pode explicar essa redução da quantidade total fabricada é nós termos trabalhado com eficiência menor do que deveríamos. Por exemplo, trabalhamos num ritmo mais lento, os equipamentos não estavam funcionando na mesma velocidade, as pessoas não estavam conseguindo fazer a mesma quantidade de peças ou o mesmo rendimento por hora que elas tinham no passado. Enfim, alguma falha de eficiência pode ter contribuído, pode ter afetado negativamente o nosso ritmo produtivo, que é também uma das razões que pode justificar essa queda na nossa produção. Ok? Bom, em termos gerais, esse seria então a aplicação de um exemplo um pouco mais completo, com cálculo de todos os índices, com a definição de qual seria o valor esperado de produção, quanto é que eu poderia usar para o meu planejamento. Para efeito de planejamento, eu deveria usar esse 612 aqui, tá? É o número mais confiável que nós teríamos. E vimos também algumas das razões que podem nos levar eventualmente a não conseguir alcançar esse valor. No próximo vídeo vamos fazer mais um exemplo, tá? Que é um exemplo semelhante, em que nós temos que separar paradas planejadas e não planejadas, e a partir daí estabelecer qual seria o valor de produção que eu poderia programar.